Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Estamos em nossa 16ª aula. Hoje iremos falar sobre as relações métricas no triângulo retângulo, que se inicia-se na página 106. Estamos ainda no capítulo 7 do módulo 3, né, com o triângulo retângulo. Caso ninguém me perguntou, mas na aula anterior eu passei um vídeo aulas para vocês. Passei 2 vídeo aulas de alguns professores bem renomados sobre o Teorema de Pitágoras. Espero que todos tenham assistido, tá? E mais uma coisinha, eu sei que as aulas sobre o Teorema de Pitágoras a gente viu no ano passado. Então é uma aula assim, bem, digamos, abrangente para a gente, né? Digamos, é uma aula bem fresca na nossa memória, certo? E a gente vai ver hoje as relações métricas no triângulo retângulo. Se inicia na página 106. Mas antes disso, a gente vai fazer a correção da aula anterior, certo? As correções da aula anterior eram sobre o Teorema de Pitágoras. Gente, ó, só para refrescar nossa memória, eu separar aqui para vocês o conceito do Teorema de Pitágoras, que ele restabelece a seguinte relação, que em todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado das medidas da hipotenusa, tá? Detalhe, gente, ó, não é o quadrado da hipotenusa que é igual ao o cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, aliás, cateto mais cateto ao quadrado, tá? Produtos notáveis a gente sabe que é um pouco diferente dessa situação, ok? Então, só explicar para vocês que só estabelece de acordo com essa fórmula. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ou a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Tranquilo? Vamos lá para a correção. Coloque aí na página 202. A primeira questão diz o seguinte. Determine a medida do lado desconhecido em cada triângulo ou retângulo. Então aí a gente tem 4 alternativas com diferentes triângulos retângulos. Muitos alunos perguntaram se o Teorema de Pitágoras é aplicado somente em triângulos retângulos. Eu digo que sim, gente, tá? Você só pode aplicar o Teorema de Pitágoras em triângulos retângulos. Por quê? Porque a hipotenusa ela é sempre o oposto do ângulo que mede 90 graus. Certo? Um detalhe, gente. Aquele triângulo que foi isósceles ou escaleno, que não tem um ângulo que vai medir 90, que chega a medir 90 graus, você pode traçar uma linha, né, um lado reto, cortando um dos ângulos, para que esse lado ele venha ter uma medida de 90 graus. Aí você consegue calcular os lados desse triângulo a partir de um outro triângulo que há de se formar, certo? Então vamos aqui, ó, o item A você tem, ó, cateto é 20, o outro cateto é 15 centímetros e a hipotenusa é x. Bem simples, gente. Ó. X ao quadrado é igual a 20 ao quadrado, mais 15 ao quadrado. Certo? Então, 20 ao quadrado é 400. Não é isso? E 15 ao quadrado, 325. Pronto. Somando, você tem um valor. Aí a raiz quadrada que está aqui no x vai para o outro lado. Extraindo o valor, se eu não me engano, é 625 que vai dar a soma dos dois. A raiz quadrada de 625 é 25. Então, a medida do lado desconhecido é 25 centímetros. A mesma coisa você vai aplicar aqui, ó. Nesse caso aqui, gente, a hipotenusa é 25. Eu tenho o valor da hipotenusa. Eu não vou ter o valor desse cateto aqui, ó, o cateto adjacente. Certo? Então, calculando esse valor aqui, você vai ter o cateto igual a 7. Aqui no outro, gente, ó, eu tenho os dois catetos, o valor dos dois catetos, não tem o valor da hipotenusa. Então, nesse caso aqui, a medida da hipotenusa vai valer a 10 raiz de 5, certo? Você tem aqui, ó, 10 ao quadrado, que vai dar 100, 20 ao quadrado, que vai dar 400, 100 mais 400 dá 500. Né? Como 500 não tem uma raiz exata, não é uma raiz perfeita,
porque esse 2 que está aqui em cima vai para o segundo membro em forma de raiz, você vai simplificar. Simplificar como? Você vai pegar o 500 e simplificar ele elevado ao quadrado. Certo? Elevando ao quadrado. E aí você vai cortar as raízes que está aqui dentro. Ok? Tranquilo? Ficaria mais ou menos assim, ó. Deixa eu fazer aqui. Só um minutinho. Ó. Ficaria aqui, ó. Raiz de 500. Raiz de 500. Certo? Eu estou fazendo esse que ele pode vir a ser um pouco mais complicado que o outro, né? Certo? Raiz de 500. Aí o que, que você faz? Você vai pegar o 500, ó, e simplificar ele, ó. É horrível, gente, de escrever aqui no computador, não tem caneta digital, né? A gente vai se virar com o que temos. Deixa eu fazer outra aqui. 500, né? Passa o traço do lado e simplifica. Por exemplo, eu vou simplificar por 2, né? Que é o mais comum, tá? 500 dividido por 2 é quanto? 500 dividido por 2 dá 250, né? Ainda para dividir por 2 dá. 250 dividido por 2 dá 125. 125 mais 125 dá 250, certo? Agora não dá para simplificar por 2, mas dá para simplificar por 5, ó. Certo? Ó. 125 dividido por 5. Vamos fazer aqui. Utilizar a calculadora, né? Já que estamos no meio digital, vamos fazer aqui o cálculo na calculadora. 125. Você pode utilizar em casa também, sem problema nenhum, tá? Eu não vou fazer aqui porque fica ruim para a gente poder escrever. 125 dividido por 5, você tem 25, ó, certo? 25. 25 dá por 5, que dá 5. E dá por 5, que dá 1. Então aqui, ó, ficaria como? Ó? Você fecharia, certo? O 2 se repete quantas vezes? 2 vezes. Então você colocaria 2 ao quadrado. Vezes o 5 está se repetindo 3, né? Então você pode fazer assim, ó. 5 ao quadrado vezes o outro 5. Certo? Então, quanto é que é raiz de 50? De 500? Raiz de 500, gente, ó. Raiz de 500 é igual a raiz de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Vezes 5 ao quadrado. Vezes 5. Deixa eu colocar mais para cá. Deixa eu colocar mais para cá. Vezes 5. Pronto. Aí, como é raiz quadrada, você corta, ó, daqui o 2 com esse daqui e o outro 2 do 5 com esse daqui também. Aí fica o 2 por lado de fora, vai ficar 2 vezes 5 raiz de 5. Certo? Quanto é que é 2 vezes 5? 10.
10. 10. Como 5 não é uma raiz perfeita, você coloca 10 raiz de 5. Entendeu, gente? Então é dessa forma que a gente simplifica um algarismo muito alto para podermos retirar a quantidade máxima de números que estão dentro do radical. Ok? Então vou tirar isso daqui, essa bagunça, né? Vou tirar essa bagunça daqui para a gente continuarmos fazendo a correção. Tá bom? Dúvida pode perguntar, gente, tá? Pode perguntar que eu explico. O problema, eu vou enfatizar para vocês aquilo que não é muito comum a gente enxergar. Aqui, gente, ó, já vem com a raiz quadrada, ó. Você faz a mesma coisa, gente, ó. Você faz a mesma coisa. No caso aqui, a hipotenusa é 24 e o outro cateto é 8 raiz de 5 e o outro cateto é w, né? Então, 24 ao quadrado é igual a w ao quadrado mais 8 raiz de 5 ao quadrado. Como é que eu faço isso? Vai simplificando, gente. Vai retirando, ó. Como é que é 8 raiz de 5 ao quadrado? Você vai multiplicar, ó. 8 raiz de 5 vezes 8 raiz de 5, tá? 8 raiz de 5 vezes 8 raiz de 5. Por aí vai. O resultado vai dar 16 centímetros. Esse minuto tá 15 minutos. Bom, conhecido como papiro matemático, Cairo, datado de 300 a.C., aproximadamente, esse papiro contém 40 problemas de matemática, das quais 9 lidam exclusivamente com o Teorema de Pitágoras. Resolva em seu caderno o problema a seguir encontrado nesse papiro. Bom, a escada alcançada a distância de 8 cúbicos, né? Então, isso seria a resposta certa. Uma escada de 10 cúbicos está com seus pés a 6 cúbicos de parede. Que distância a escada alcança? Deixa eu ver se eu consigo fazer o cálculo aqui para vocês. Vou dar uma pausazinha aqui. Se eu consigo dar pausa, né? Não vai dar para dar pausa, gente. Vou mostrar para vocês aqui o cálculo. Vamos fazer só as correções meio, porque senão não vai dar tempo para a gente ver. Já estamos com 13 minutos. Vamos lá, vamos seguir. Não vou cortar essa parte não, tá? Vou deixar aí porque... Bom, terceira questão. Calcule a área dos perímetros. Bom, o item A, pessoal, a área vai ser 60 centímetros quadrados. Certo? Gente, ó, vocês sabem como é que a gente vai calcular a área desse perímetro? Desse polígono? Vocês sabem como é que a gente vai calcular a área desse polígono? Bom, para a gente calcular a área do polígono, gente, a gente deve fazer o quê? Deve utilizar a fórmula da área. Qual é a fórmula da área? Base vezes altura dividido por 2, né? Nesse caso, a gente não sabe quanto é que é a altura. A altura, gente, nesse caso aqui, ó, seria um traço, né, que vem daqui até aqui, ó, que é a altura dele, certo? Então, você vai calcular pelo Teorema de Pitágoras o valor desse lado aqui, ó, que aqui a gente encontrou o valor de 15, certo? Utilizando o Teorema de Pitágoras você consegue encontrar, que é o outro cateto, né? Já quando descobrir o valor do outro cateto, você vai aplicar aqui na fórmula da área. Qual é a fórmula da área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, é 8, né, vezes 15 dividido por 2, que vai dar 60. Aqui, gente, do mesmo jeito, ó. Do mesmo jeito. Não parece um triângulo, mas é, tá? Você pega aqui, tira aqui a medida de um triângulo para cá, ó. Puxa daqui. Deixa eu colocar aqui.
Você puxa, ó, daqui para cá, ó. Certo? Aí você forma aí 2 triângulos. Tá bom? Feito isso, você vai calcular o valor do outro cateto, né? Aqui no caso aqui, a gente calculou, deu o valor de 12, de 5, desculpa. 12 é o outro resultado, né? 12 é esse oposto aqui, ó. Então, calculando o valor de 12. Gente, ó, é porque na verdade ele tirou esse pedacinho aqui, ó. Ó. Esse pedacinho aqui, que é o 5, ó. O 5, ele retirou aqui do 17, né? Então, 17 menos 5, aí vai ficar 12 aqui, ó. Vai ficar aqui e vai ficar 12, certo? Como eu não sei o valor daqui, eu vou chamar de x. Certo? Vou chamar de x. E aqui, ó, o ângulo ele vai medir, ó, 90 graus. Certo? Ficaria assim, gente. 17 menos 5, que é esse pedaçozinho aqui, é 12. Então ficaria, né? 13, que é a hipotenusa, vezes 13 ao quadrado, vezes 12 ao quadrado, mais x ao quadrado. Vai dar 5. Encontrou o valor de x? Né? Que é 5 também, não precisa nem calcular, né? Porque aqui, como aqui você tem um quadrado, vai dar 5 em todos eles, né? Vai dar 5 em todos eles. Então, faria direto, né? Faria direto. Porque se aqui em cima é 5 e aqui embaixo é 5, aqui dos lados também é 5, que é um quadrado perfeito. Pois bem, área, base vezes altura dividido por 2, que dá igual a 55. Ok? Bom, quarta questão. Qual é a medida da diagonal de cada quadrado? A medida da diagonal é essa aqui, gente, ó. Vai de uma ponta a outra, né? E aí? Qual a medida diagonal desse daí? Vou fazer direto. O primeiro, gente, o valor da medida diagonal é 4 raiz de 2. Como é que a gente faz isso, ó? Bom, se esse lado é 4, o outro lado vai ser quanto? Também 4, certo? Vou calcular só essa diagonal. Então, 4 ao quadrado, diagonal ao quadrado, que seria, no caso, a hipotenusa que eu estou procurando, vai ser igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. O resultado é 4 raiz de 2. O outro, mesmo jeito. Diagonal é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. O resultado você vai ter 3 raiz de 2. Calculando o outro, você tem 5 raiz de 2 na segunda. E na quarta você tem 7 raiz de 2. É a medida da diagonal do quadrado. Bom, simplificando os radicais que correspondem às diagonais, que regularidade pode ser observada? Espero que vocês tenham respondido que todas as medidas encontradas são múltiplos de 2. Então, o objetivo dessa questão é que vocês percebam que a medida da diagonal dos quadrados ela é dada, né, pela medida dos lados multiplicado por 2. Certo? Então, a medida dos lados aqui, ó, ela vai dar pela medida dos lados multiplicado por 2. E a B, escreva uma igualdade que relaciona a medida L do lado de um quadrado com a medida D da diagonal. Então, a D diagonal vai ser o que? L raiz quadrada de 2. Tem mais? Tem mais uma. No plano cartesiano, ao lado, marque os pontos A, menos 3, 3, B, 3 e 7, C, 6 e 9, D, 9 e 5 e E, 5 e 5. E F, 3 e menos 3. Depois traça o segmento AB, CD e EF. Do jeito que você observa aqui, né, no plano cartesiano. Agora, sem usar instrumentos de medida, calcule a medida de cada um desses segmentos em o C. Bom, gente, ó, nesse caso aqui,
vocês iriam traçar triângulos, certo? Para poder encontrar os valores e segmentos dele. Vocês podem, ó, calcular de acordo, né, com os que estão traçados aqui, ó, dentro desses pequenos quadradinhos. A primeira, pessoal, você tem, ó, AB, né, vai ser 2 raiz de 3. CD, você vai ter 5. E EF, você vai ter 2 raiz de 17. Certo? Continuando. A imagem abaixo é composta por triângulos e retângulos. Qual é a medida do comprimento do segmento OE? O segmento OE é esse daqui, ó. Vai daqui até o E. Tá? É esse segmento que eu estou querendo. É saber quanto é que vai custar ele. Para encontrar esse segmento, eu vou fazer um por um, ó. Eu vou encontrar esse daqui, o segmento OB, o segmento OC e o segmento OD. Depois que você encontrar todos eles, você vai encontrar o segmento OE. Cada segmento eu coloquei com um nome, né? Uma variável. O segmento OB é X, OCY, ODZ e OEW. Tá? Vendo que a base deles aqui, gente, vai ser 1 centímetro. E o segmento OA é de 1 centímetro. Utilizando o teorema de Pitágoras, você vai calculando até chegar no segmento OE. Tá? Então, o segmento OB, que é X, da raiz de 2. OC, que é Y, raiz de 3. OD, que é Z, dá 2. E OE é igual a raiz de 5. Então, o segmento OE ele mede raiz de 5 centímetros. Tranquilo? Bom, de acordo com a imagem abaixo, formule em seu caderno um enunciado de um problema cuja resolução envolve o teorema de Pitágoras. Entregue-o para o colega resolver, corrigindo logo em seguida. Você poderia fazer, gente, né, uma sugestão de resposta à imagem apresentada no centro da cidade. Por exemplo, a imagem apresenta o centro a parte do centro de uma cidade, né, onde Arnaldo mora. Sabendo que a rua B é transversal às ruas paralelas C e D, determine a distância da rua C à rua D, passando pela rua A, certo? Ele quer saber essa distância aqui, ó. Determina a distância da rua C à rua D, né? Rua C à rua D, essa distância aqui, ó. Certo? Daqui até aqui. Ok? Poderia formular qualquer uma, tá, gente? Então, vamos lá para as devidas representações. Relações métricas do triângulo retângulo. Bom, além do teorema de Pitágoras, os triângulos retângulos têm outras relações interessantes envolvendo as medidas de seus lados, né? Então, considere o triângulo ABC, esse triângulo aqui. Nesse triângulo, a gente pode destacar a altura AD, relativa à hipotenusa BC, né? Então, a gente faz esse seguinte formato aqui, ó. Ok? Então, ao destacarmos essa altura, a gente obtém 3 triângulos retângulos. Certo? A gente obtém 3 triângulos retângulos. Aqui 1, aqui 2 e o maior, que é 3. O maior que é 3, que é um em volta dele. E esses triângulos, eles são semelhantes entre si. Então, como podemos verificar essa semelhança? Vamos ver aqui como é que a gente pode verificar. O primeiro, consideramos os 3 triângulos separadamente, tá? Então, 1, 2 e 3. Agora vamos analisar esses triângulos 2 a 2. Note que o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo BDA. Por quê? Porque eles são retos. E é comum aos dois triângulos
eles serem retos. O outro, gente, ó, o triângulo ABC e o triângulo DAC. Então, nota que o triângulo DAC, ele é congruente ao triângulo ADC. Por quê? Porque eles também são retos, já que é comum, né, aos dois triângulos serem retos. Então, desse modo, o ABC, ele é igual, né, congruente ao DCA. Então, portanto, como os triângulos eles são semelhantes, a gente pode concluir que o triângulo DBA ele é semelhante ao triângulo DAC. Assim, os três triângulos eles são semelhantes. São semelhantes entre si. Por conta dos seus ângulos. Né? Ó, dá uma olhadinha aqui. Ó. Esse ângulo ele é congruente a esse. Aí aqui eles têm um ângulo de 90 graus. Então, se ele tem dois ângulos iguais, óbvio que eles vão ser congruentes. Então, em todo triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa ela divide em dois outros triângulos retângulos, que são semelhantes ou maior, e consequentemente semelhantes entre si. A gente viu nas semelhanças de triângulo que não é obrigatório um triângulo ter as mesmas medidas, né, ter os lados iguais para ele poderem ser semelhantes. Basta ele ter os lados proporcionais e dois ângulos iguais. Dois valores de ângulos iguais. Então, sabendo que esses três triângulos são semelhantes entre si, podemos estabelecer algumas relações, né, entre as medidas de seus lados. Então, para simplificar a notação, vamos indicar essas medidas com letras maiúsculas. Ok? Então, A, medida da hipotenusa, B e C são medidas dos catetos, H, medida da altura relativa à hipotenusa, MN, as medidas das projeções dos catetos, né, sobre a hipotenusa. Atenção, gente, ó, note que A é igual a M mais N, tá? Note que A é igual a M mais N. No triângulo retângulo ao lado, o segmento em destaque é a projeção do cateto AC sobre a hipotenusa. Tá, ó, você me tirou aqui, ó, a altura. Essa projeção, ó, que vai daqui para cá, né? É o segmento que vai daqui para cá, de A até C. Ele é uma projeção do cateto AC, né, sobre a hipotenusa, como se fosse uma sombra. Então, como em triângulo semelhante, os lados correspondentes eles têm que ser proporcionais. Então, podemos descrever algumas proporções e, a partir dela, obter relações métricas. Por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, AC é igual a CN. Ó. AC é igual a CN. Por quê? Porque eles são semelhantes. Os triângulos eles são semelhantes. Perceba que eles têm dois ângulos iguais. Ó. Tem cada um mede 90 graus e tem outros ângulos iguais aqui, ó, agudo. Ó. Então, note, ó, se A dividido por C é igual a C dividido por N, então A vezes N também é igual a C vezes C. Logo, gente, ó, C ao quadrado é igual a A vezes N. Você tem também essas relações aqui, ó. A sobre C foi invertido, é igual a B sobre H. Pessoal, onde é que está o H? Está aqui, ó. O H está aqui, ó. E onde é que ele ficaria no outro? Ficaria aqui, ó. Certo? É quando você traça uma mediana, né, em cima do ângulo de 90 graus. Tá bom? Tranquilo, gente? Então, A vezes H é igual a B vezes C. Você vai fazer a mesma coisa com os outros, gente, tá? Isso são relações métricas. Então, portanto, além do teorema de Pitágoras, temos as seguintes relações métricas no triângulo retângulo. Né? Que A é igual a M mais N,
que b ao quadrado é igual a A vezes M, que h ao quadrado é igual a M mais N, né? Professor, de onde é que saem essas letras? Gente, eu falei lá atrás, né? Onde é que saem essas letras? Você estabelece aqui, ó, antes de fazer as relações métricas. Você já estabelece aqui nesse quadro. E é isso, gente, tá? E é isso. Agora observe como demonstrar o teorema de Pitágoras usando as relações, né, métricas do triângulo, tá? Sabemos que nesse triângulo b ao quadrado é igual a A vezes M e C ao quadrado é igual a A vezes N. Ao adicionarmos essas igualdades a membro, temos, né? Então você vai igualar o quê? Você vai igualar B mais C igual a M vezes A vezes M mais A vezes N. Tá? Então a gente chegou à seguinte conclusão, ó, que B mais C é igual a A, B ao quadrado, mas C ao quadrado é igual a A ao quadrado. Portanto, o que a gente queria demonstrar com isso? A gente queria demonstrar que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, as relações métricas ela tem tudo a ver com o teorema de Pitágoras. Tranquilo? Gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Próxima aula, a gente vai estudar o seguinte. Um minutinho. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos estudar seno, cosseno e tangente. Ok? Então, bons estudos e até a próxima aula.